do alto sejais revestidos do poder. Então o Senhor está nos ensinando o processo, a engrenagem. Ele chama, Ele escolhe alguém, Ele separa esse alguém, Ele purifica, Ele limpa, Ele transforma esse alguém. E esse alguém começa a encaminhar no aprendizado com Deus, no aprendizado com a palavra, no aprendizado com o Espírito Santo, que nós chamamos de preparo. Então depois da chamada vem o preparo, vem o preparamento. Só que depois do preparamento vem o revestimento do Espírito Santo. O mal da nossa geração é que alguns até foram chamados, outros já correm sem ser, outros nem esperam Deus chamar e já foi. Jesus passa na casa dele para dizer: eu vou chamar ele para pregar, vou levantar ele para... Já está pregando faz tempo, já foi antes de Jesus chamar. Então primeiro ele chama. O segundo mal da nossa geração é que alguns foram chamados, foram escolhidos, foram separados, foram levantados, aleluia, só que aí não quer o preparo, não quer aprender com a palavra, não quer aprender com o pastor, não quer aprender com a igreja, não quer aprender com o Espírito Santo, não quer aprender com o irmão, não quer aprender com ninguém. Ele acha que já sabe de tudo, ele acha que a revelação já vem direto para ele, e ele não precisa aprender nada com ninguém. Aleluia. O terceiro mal da nossa geração é que tem aqueles que até foram chamados, foram escolhidos, estão se preparando, pastor, está certinho, mas não espera o revestimento. Ele se preparou, ele fez a aula teológica, ele fez a aula de exegese, ele fez a aula de hermenêutica, ele aprendeu a oratória, ele sabe agora todos os passos a passos, aleluia, para transmitir a mensagem, e ele acha que já está pronto. Você não está pronto, porque o preparo é só uma parte. Depois do preparo vem o revestimento. Não adianta decorar Gênesis, não adianta decorar Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não adianta decorar Mateus, João, Lucas, não adianta. Você pode decorar o livro inteiro, isso é preparo, mas você ainda precisa do poder e do revestimento do Espírito Santo. Porque tem gente que acha só porque sabe ou memorizou alguns versículos da Bíblia, ele já pode sair pregando, ele já pode sair ensinando, porque a voz dele é boa, a dicção dele é boa, ele sabe interpretar, ele sabe gritar, ele sabe fazer um show. Só que Deus não conta, aleluia, com animadores de palco. Deus conta com homens e mulheres cheias e revestidas do Espírito Santo. Jesus está ensinando. Primeiro chama, depois prepara, depois tem que ser revestido de poder, para depois vir a palavra: ide e pregai a toda criatura. Meu Os Deus. discípulos passaram pelo processo da chamada, passaram pelo processo do preparo, agora estão aguardando o revestimento. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que eles estão aguardando. Jesus morreu, aleluia, Jesus ressuscitou o terceiro dia, e a Bíblia vai dizer que depois de ressurreto, ele aparece para os irmãos para fortalecer a fé dos crentes pelo espaço de 40 dias. Durante 40 dias Jesus ainda estava ensinando, Jesus ainda estava pregando, Jesus ainda estava consolando e preparando toda aquela multidão. Nós vamos perceber que já eram mais de 500 crentes que já estavam firmes na rocha, crendo no poder e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Só que após a sua ascensão, após Jesus ser levado nas nuvens, aleluia, e subir para a direita do Pai, a Bíblia vai dizer que agora eles estão orando dentro do espaço de 10 dias. Eu imagino o primeiro dia estavam os 500 crentes lá orando, os 500 crentes lá orando, buscando, adorando. No segundo dia de volta estava todo mundo lá. No terceiro dia já começou a faltar 2. No quarto dia já 10 já não veio. Pastor, quando chegou no 10º dia, só tinha 120 crentes de joelho. Aleluia, mais da metade já tinha desistido da promessa do revestimento. Porque tem gente que quer púlpito,
aleluia, de cobrir, porque revestir é cobrir. A Bíblia vai dizer que quando construíram a arca da aliança, revestiram ela com ouro por dentro e por fora. Então revestimento foi por dentro e por fora. Então todas as vezes que o Espírito Santo vem revestir, ele vem para mexer do lado de dentro e do lado de fora. Nunca que o Espírito Santo mexe só do lado de dentro, e nunca que o Espírito Santo mexe só do lado de fora. Então não adianta só trocar as vestes, tem que rasgar o coração. Não adianta também rasgar o coração e permanecer com as vestes do Egito, não adianta. Aleluia, a transformação, o revestimento é por dentro, mas também é por fora. Porque eu vou externar por fora aquilo que Cristo está fazendo por dentro. Eu vou externar por fora aquilo que Cristo está operando aqui dentro. Então eles precisavam de revestimento, ou seja, precisava ser coberto pelo Espírito, cobrir também fala de proteção. Então o Espírito Santo está cobrindo por dentro e por fora, também está protegendo. É o Senhor dizendo: calma, porque quando o Espírito Santo descer, ele vai proteger vocês enquanto vocês fazem a minha obra. A enfermidade pode chegar, mas o Espírito Santo está revestido, vai proteger. Aleluia, a enfermidade pode chegar, mas o Espírito Santo vai mandar ela embora, porque há cobertura do Espírito Santo. Cobertura do Espírito Santo sobre a tua vida, cobertura do Espírito Santo sobre a tua casa. Deixa ele te cobrir por dentro e por fora. Se você crê nessa palavra, levanta a sua mão e declara ao Senhor. Quando o Senhor fala que o Espírito Santo haveria de revesti-los, revestir também fala de encher. Então o Senhor estava dizendo: quando Ele vier, vocês serão cheios do Espírito Santo. Não é mais a ira que vai encher vocês, não é mais o pecado que vai encher vocês, não é mais a sensualidade que vai encher vocês, não é mais a carnalidade que vai encher vocês, não é mais a inveja que vai encher vocês, não é mais o mundanismo que vai encher vocês, não é a frieza espiritual que vai encher vocês. E o que é que vai encher? O Espírito Santo vai tomar conta do espaço que está dentro de vocês. Aguardem que vocês serão cheios, porque o que tem de gente fazendo a obra vai estar vazio. Está vindo para a igreja, mas está vazio. Está cantando, mas está vazio. Está pregando, mas está vazio. Está profetizando, mas está vazio. Mas nessa noite o Espírito Santo manda te dizer: eu vou te encher. Vazio você não vai ficar. Se você quer, levante a mão e dê glória para Jesus. O Espírito Santo vai ter que descer trazendo revestimento. 10 dias de oração. No 10º dia se cumpriu. No dia do Pentecoste, a Bíblia vai dizer que a promessa do Espírito Santo do revestimento se cumpriu. Atos capítulo 2 diz que lá estava a festa ocorrendo. A festa do Pentecoste, para quem não sabe, era uma festa chamada também como festa das colheitas, ou festa das primícias. Ocorria 50 dias depois da Páscoa. Por isso o nome, aleluia, de Pentecoste. Penta significa 5 ou 50. Por isso, aleluia, era comemorado depois de 50 dias esta festa. E eles tinham como costume, Erivelto, pegar a primícias da colheita e oferecer para Deus no templo. Aleluia, vou repetir. Eles tinham como costume pegar as primícias, aleluia, da colheita e oferecer no templo. Mas ninguém foi para o templo. Está todo mundo com as portas fechadas dentro do cenáculo, orando, pedindo avivamento, revestimento do Espírito Santo. Alguém está dizendo assim: quebrou a festa anual, porque a festa anual, aleluia, foi uma ordenança, um mandamento de Deus para o povo de Israel, dizendo: eu quero festa, porque eu gosto de festa. Jesus gostava de festa, Deus gostava de festa. Aleluia, ele vai ordenar um povo mais de 5 festas anuais para o povo festejar. Pensa no Deus festeiro. Aleluia, aí você entra aqui, aí fica olhando para mim com essa cara fechada, aleluia, com essa boca de concreto, como diz o Marco Feliciano, esse queixo de aço. Não, abre a boca e dê glória, porque Jesus gosta de festa. Alguém está dizendo que é pró festa, porque ninguém foi pegar as primícias e levar no templo. Mas eu digo que não. Eles estavam dizendo para Deus: Deus, não vamos para o templo.
Ninguém está levando primícias no templo, mas eu entrego a minha vida como primícia. Me usa, me usa, me usa. Eles se colocaram como primícias. Por isso que os 120 vão ser os primeiros a serem batizados com o Espírito Santo. Vão ser os primeiros a falar em outras línguas. Vão ser os primeiros a ser cheios do Espírito Santo. Ali são as primícias. Primícia fala de primeiro fruto. Então eles eram ali o primeiro fruto gerado pelo Espírito Santo. É como se o próprio Jesus estivesse dizendo para o Espírito Santo: é eu quem vou oferecer as primícias para Deus. Está aqui, ó, o povo que eu ganhei. Tinha 500, agora só tem 120, mas está aqui as primícias. É para ti, pode usar. É para ti, pode usar. E eles estavam lá reunidos orando, receberam a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, clamando a Deus, quando de repente veio do céu o som, aleluia, como de um vento impetuoso e veemente, que encheu toda a casa. Aleluia, percebe que o avivamento começou com o som. O avivamento começou com o som, e todos ouviram. Não foi só um, não foi só dois, não foi só três. Os 120 ouviram, um olhando para ele dizendo: está ouvindo o que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo a muito vento, você também. E você também está ouvindo. Alguém para de orar dizendo: não dá para orar. Por quê? Existe um som aqui dentro, tem um barulho aqui dentro, e esse barulho não vem da terra, o som vem do céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Avivamento não vem do som do microfone, avivamento não vem do som da boca do pregador, avivamento não vem de instrumento de bateria, avivamento ainda vem do céu. É o céu que batiza, é o céu que enche, é o céu que renova as nossas vidas. Tem gente que espera o pregador gritar para pular, a bateria tocar para pular, o cantor, aleluia, dar uma nota, um grau na voz para sentir. Não, o som ainda vem do céu. O som do avivamento nunca virá da terra. O som ainda vem do céu. É Deus quem enche, é Deus quem batiza, é Deus quem renova. Nunca será som de pregador, nunca será som de instrumento. O som vem do céu. Para de ser crente mimado e iludido. Quando chega numa igreja que o som não está bom, não dá nem lugar. Ai, que som ruim. O pregueiro começa a falhar. Esse culto aqui já está fora da direção. Tudo velho. O som vem do céu. Não tinha pregador pregando, não tinha ninguém com a mão na cabeça de ninguém, mas Jesus disse: calma, que o avivamento está vindo aqui de cima para baixo. Eles estavam orando, e não foi a oração de 10 dias que trouxe avivamento, porque oração temporária não traz avivamento, mas uma vida de oração sim traz avivamento. Aí tem gente que não diz: eu vou orar 10 dias que Deus vai bradar, vai nada. Eu vou orar 15 dias que Deus vai operar, vai nada. Porque Deus não age em período e nem em tempo de dedicação a Ele. É quando você vive uma vida de oração, é uma vida de consagração. Aí Deus opera, aí Deus age. Aí esse negócio de ora 10 dias e depois não orou nunca mais. Avivamento já veio, orou os 10 dias, Deus cumpriu, então glória a Deus e aleluia. É por isso que o que traz avivamento é uma vida de oração. Eles não estavam orando só naquele momento. Antes de Jesus ser crucificado, eles já estavam dizendo para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. É como alguém que está dizendo: não quero só orar para 10 dias para vir um avivamento, o Pentecoste. Eu quero começar já a orar hoje. Eu quero ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Vai ter noites que você vai orar e Deus vai responder. Deus vai entrar com a providência. Mas não é por causa daquela noite.
não é por causa daquela oração, é por causa da vida de oração que você leva com Deus. Existem orações que tocam o coração de Deus, sim. Olha Ezequias, mas fala de alguém que estava distante de Deus. Mas para nós termos o pleno avivamento, é uma vida de preparo, uma vida de oração. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo desceu, todos foram cheios. Repita comigo, todos foram cheios. Não foi um, foram todos. Ninguém saiu vazio. Aí a gente quer Deus envia o avivamento, Deus renova. Aí você vê que só meia dúzia de crentes sai cheio do culto, o resto sai tudo vazio, com sono. Porque não está no mesmo espírito. Sai cansado, sai pior do que entrou, sai murmurando, sai reclamando do culto. Eu não gostei da gravata do pregador laranjado, eu acho que não combina com preto. Né? Nós precisamos entrar numa mesma comunhão, precisamos estar conectados como um corpo, para que quando um receber, todos recebam, para que quando Deus se manifestar, todos saiam cheios da plenitude do Espírito Santo. Se você crê nessa palavra, levante a mão e glorifica a Deus. Quando eles foram cheios, agora eu entro aqui onde lemos, a Bíblia diz que começaram a falar em outras línguas. Só que a Bíblia diz que quando olharam uns para os outros, viam na cabeça de cada um línguas repartidas como que de fogo. Então agora o Senhor abre a visão dos 120 que estavam ali, que foram cheios da presença do Espírito Santo, e viram, todos tiveram visão, viram línguas como que de fogo, uma língua de fogo na cabeça de cada um deles. E quando a língua de fogo repousou sobre eles, cada um começou a falar em outras línguas. Há teólogos que dizem que estas línguas eram línguas, idiomas comuns. Eu discordo na minha humilde opinião. Não sou ainda teólogo, mas estou caminhando para isso. Mas eu acredito, assim como a Bíblia aqui diz, eram línguas repartidas como que de fogo. Fogo não é da terra, fogo é do céu. Esse fogo que estava sobre a cabeça deles, esse fogo espiritual, é o mesmo fogo que Deus se manifestou na sarça quando falou com Moisés. É o mesmo fogo, aleluia, que ele aquecia o povo no deserto enquanto caminhava à noite. Aleluia, é o mesmo fogo que ele mandou descer quando Elias orou e o fogo consumiu o altar e o holocausto. É esse fogo, é o fogo que aquece, é o fogo que purifica, é o fogo que propaga. Aleluia, é o fogo santo do Espírito de Deus. Por isso que as línguas não são terrenas, são espirituais, porque a visão responde à pergunta. Se alguém perguntasse, que língua é essa? Jesus já estava dizendo, olha para a cabeça, o que você vê? Vejo uma língua de fogo. Que língua é essa? É só olhar para a cabeça, o texto já está dizendo, é língua de fogo. É que tem teólogos, aleluia, que quer acabar com o Pentecoste, quer acabar com o movimento pentecostal. Vai ler a Bíblia, vai se converter de novo. Você se preparou, mas não se revestiu de poder. Aleluia, você precisa ter poder na vida. Estudou, preparou, mas não buscou revestimento espiritual. A Bíblia já responde, a Bíblia responde a própria Bíblia. Que língua é essa? Língua de fogo. É do céu, é mistério. Aí, a Bíblia diz que eles começam a falar em outras línguas. E aí a Bíblia vai dizer que a multidão que estava ali para festejar, eles começam a ouvir cada um na sua própria língua, no seu próprio idioma. Aí que está o problema, que alguns ainda vão defender que eram idiomas terrenos, porque as pessoas que estavam ali estavam ouvindo no seu próprio idioma, não é? Apesar de estar ouvindo no seu idioma, era uma manifestação espiritual, como se o próprio Espírito estivesse interpretando aquilo que estava sendo falado por eles. Então, não era um milagre na fala, era um milagre na audição. Sabendo que Deus também tem o poder de fazer os dois. Eu creio e acredito nas dimensões desse dom de línguas repartidas, como um Deus que tem poder de fazer você falar uma língua estrangeira, sem você ter nunca estudado.
foi tão forte, foi tão grande, que eles falavam em uma só voz, eles falavam uma só palavra, aleluia, mas cada um ouvia no seu próprio idioma. O africano ouvia na língua africana, se houvesse japonês ali, estava ouvindo na língua chinesa, se houvesse americano, ouvindo na língua, aleluia, inglesa. É como se eu estivesse pregando aqui e o Espírito Santo se manifestasse da mesma forma que ele se manifestou aqui, e a missionária Joana estivesse com um canal internacional transmitindo essa pregação diante dos 4 cantos do mundo. E aí, enquanto eu prego aqui, vocês me ouvem em português, mas lá na China eles me compreendem, só que em chinês, mesmo eu falando português aqui. Lá na África eles entendem perfeitamente a minha pregação aqui, só que na língua africana. Essa foi a manifestação naquele dia. Ninguém saiu sem resposta, ninguém saiu vazio, todos ouviram a palavra de Deus. A Bíblia diz que enquanto eles estão falando em línguas, aqueles que ouvem, eles estão ouvindo eles falar das grandezas de Deus. Foi uma manifestação do poder de Deus. Eles não falaram simplesmente em um idioma terreno, não. Foi uma manifestação do poder de Deus. Até porque eles não estavam pregando. Deus pode usar para esse fim, sim, levantar você e fazer você falar em uma outra língua para pregar, para evangelizar. Eles não estavam pregando. Não, a Bíblia diz que eles estavam falando das grandezas de Deus em línguas. É como se eles estivessem gritando em línguas, Elivelto. Oh Deus, como tu és maravilhoso, porque tu abriu o mar vermelho. Oh Deus, como tu és maravilhoso, porque fechou a boca dos leões. Oh Deus, como tu és maravilhoso, porque você livrou Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha. A Bíblia diz que aqueles que ouviram eles falar das grandezas de Deus. Oh Deus, como o Senhor é grande, por isso eu te adoro, por isso eu te glorifico. Assim que eles estavam falando em línguas, na interpretação. Não estavam pregando, estavam glorificando a Deus, falando das grandezas de Deus. Aí, quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 14, alguém vai dizer: não, porque eu não sei o porquê de ficar falando em línguas. Libalaia, 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 o tempo todo. Hoje você vai sair daqui com um entendimento claro. Para que serve o dom de línguas? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14: primeiro, aquele que fala em línguas fala a Deus e não aos homens, por isso o homem não entende. Aí alguém usa o mesmo capítulo, porque Paulo vai dizer que quando alguém falar em língua, que haja intérprete. Mas no capítulo 14, Paulo está ensinando não apenas o falar em línguas, mas o profetizar em línguas, o cantar em línguas e o orar em línguas. Quando você ora em línguas, ninguém vai interpretar, não precisa. Você está orando com Deus, você está falando a Deus, os homens não entendem. Quando você canta em línguas, não precisa, você está cantando, está orando. Mas quando você profetiza em línguas, aí tem que haver intérprete. Ou você mesmo recebeu o dom da interpretação. Porque Paulo vai dizer que aquele que profetiza edifica a igreja, mas aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Olha só o que Paulo está dizendo, o que muitos por gerações estão negligenciando. Paulo está abrindo os nossos olhos, porque ele vai dizer no final: não proibais o falar em línguas. Falar em línguas não é meninice. Falar em línguas não é brincadeira. Tem gente que brinca, tem gente que zomba, tem. Mas a Bíblia diz: ai daqueles que traz escândalo. Aleluia, o escândalo vem, mas ai daquele que vem, porque de Deus não se zomba. Aleluia, enquanto tem gente brincando, zombando de línguas estranhas, calma, que Deus, aleluia, há de trazer o seu zelo e o seu juízo.
você vai entender. Então, quando você está falando em línguas, você edifica a si. É lógico que Paulo está falando em uma outra linguagem. Por quê? Eu te pergunto, você tem poder para se edificar? Sim ou não? Quem aqui tem o poder de se edificar, edificar a si próprio? Ninguém. Quem aqui tem o poder de edificar a igreja? Ninguém. Por isso, quem profetiza e faz uso dos demais dons, porque a Bíblia vai falar de dons, operações, e a Bíblia também vai falar de ministérios. Dentre todos esses, há mais de 20, contando com dons, operações e ministérios, quase 30. Porque existem ministérios, pregar é um ministério, não é dom. Ministério do consolo, operações, dons, existem vários. Ministério da doação, do governo, do pastorado, tudo isso é ministério. Evangelismo, diaconizado ou diaconismo, tudo isso é ministério, não é dom, é ministério. Para que servem os dons? Para apoiar o nosso ministério. Porque o que é um ministério sem dons? Alguém que foi levantado por Deus, aleluia, dentro de um ministério, de uma chamada pastoral, evangelística, ou para ser um diácono, ou talvez um ministério aí, aleluia, de socorro, que também existe, de cuidar dos pobres. Como você vai exercer o ministério sem o dom? Então o dom sustenta o ministério, o dom ele valida o ministério. Por isso todos os cristãos têm pelo menos um dom. Alguma coisa você tem, ou um ministério, ou uma operação, ou um dom, alguma coisa você tem. Ninguém que é chamado por Deus fica vazio. Deus te deu alguma coisa para fazer. Deus está agindo dentro de você. Tem algo aí que você pode contribuir para o corpo da igreja. Você não é um membro morto. Você não é um membro inútil. Não. Você não é um membro descartável. Alguma coisa você tem, ou o ministério de servir, ou o dom da fé, ou o dom de interpretar línguas, ou o dom da ciência, aliás, ou o dom de curar. Alguma coisa você tem, ou o ministério da exortação, ou o ministério do discipulado. Alguma coisa você tem. Deus não te chamou para ficar parado. Mas Paulo diz, e aqui eu concluo: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas nós sabemos que ninguém pode se edificar. Assim como aqueles que fazem uso dos ministérios, das operações e dos dons, edifica a igreja. Mas não é nós que edificamos a igreja. É Cristo em nós. Cristo usa o nosso espírito, o espírito do homem, para, através da profecia, da cura, da palavra, edificar a igreja. Então entenda, não é você que edifica a igreja. Apesar de ele usar essa expressão, mas Paulo sabe que os crentes maduros entendem que o centro de tudo é Deus, não nós. Então ele não tem problema de ficar explicando tudo, mas estou explicando para você entender. Então é Cristo através de nós edifica a igreja, através das operações, dos ministérios e dos dons. Então aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Ou seja, quando alguém está falando em línguas, como ele mesmo não pode se edificar, é ele dizendo para Deus: Deus, me edifica. Quando você vê alguém falando em línguas, é o espírito dele falando assim: Deus, me fortalece, Deus, me dá força, Deus, me ajuda. Ele busca a edificação para si mesmo. Há quase 30 dons, contando com operações e milagres, de ministérios, e são poucos que é voltado para nós mesmos. Eu até escuto em dizer que só tem um dom de línguas que é voltado para nós mesmos. Todos os outros é para os outros, para edificar uns aos outros. Aí levanta um teólogo sem a graça de Deus para dizer que não pode falar em línguas, que não pode deixar Deus usar. Se você edifica os outros, por que não se edificar? Paulo vai falar para Timóteo: cuida de ti mesmo, para que você pregando a muitos não se perca. O que Paulo está dizendo não fica só cuidando dos outros, cuida de você também. Não fica só edificando os outros, procura se edificar também. Não fica só orando pelos outros, ora por você também. Não fica só cuidando do casamento dos outros, ora
edificar aí no teu pé. Eu vou dar 30 segundos para você se edificar. 30. Para você pedir para Deus, Deus me fortalece. E quem não é batizado em línguas, seja batizado agora pelo poder do Espírito Santo. Fala em línguas, fala, Deus me edifica, Deus me fortalece, Deus tira o cansaço, Deus tira a fadiga, Deus me ajuda a vencer as batalhas espirituais, Deus não me deixa cair, Deus não me deixa voltar, Deus não me deixa escurecer, Deus me edifica, firma os meus pés na rocha, eu não quero voltar, eu quero ir até o final. Vai chorar, fala com Deus, pede edificação, sinta a presença do Espírito Santo, 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 pede para ele te fortalecer, pede para ele te edificar, para Deus, segura na minha mão, segura, quando você ouvir alguém falando em línguas, é o Espírito dizendo: Deus, é difícil, me ajuda, Deus, é difícil, me fortalece, Deus, é difícil, me usa cada vez mais, Deus, eu estou com medo, mas me dá coragem, oh Deus, eu estou fraco, mas me fortalece, fala em línguas. Seja fortalecido. Paulo vai dizer: eu esturro meu próprio corpo, reduzo ele à servidão, para que eu não se perca. Paulo vai dizer: eu tenho que me disciplinar, eu entro no eixo, eu entro na palavra, eu entro na vigilância, para que eu não venha me perder. Você precisa cuidar de você. São pastores se suicidando, presbíteros abandonando, indo para as drogas, para a bebida, porque alguém disse para eles: você não pode falar em línguas, você não pode cuidar de você, você não pode pedir edificação para você, não. Se outra pessoa, se alguém vir, amém. Se ninguém vir, fica aí sem edificação, não. Você tem a liberdade de falar com Deus no Espírito. Deus reservou esse dom para você, dizendo: meu filho, se edifica. Está cansado? Está cansado? Se edifica, fala em línguas. Fala em línguas no quarto, no banheiro, no carro, no serviço, no ônibus, na igreja, no
Jesus, pela tua doce presença. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor. Pelo Senhor. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Deus. Estou fazendo pela tua palavra. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. Bate palma para Jesus e agradecer a oportunidade. Pastor Jair, nós louvando o Senhor. Você que trouxe o dízimo, a sua oferta, deposite na casa do Senhor. Amém? Deus palmas para você, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Grande Deus, aleluia. Pastor Jesus está adorando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Inside of me.
Deus. Aleluia. Que Deus venha abençoar aqui o tempo todo. Deus abençoe o Deus que foi essa palavra do céu para a nossa vida. Aleluia. Seja revestido. Aleluia. Porque desde o começo do culto, quando dobrei o meu joelho, aleluia, o Senhor falava no meu coração que do mesmo jeito que ela entrou esta porta, você não poderia sair. Aleluia, e Deus concretizou. Aleluia, eu creio que Deus vai concretizar mais coisas sobre as nossas vidas. Aleluia, e quando você fala em línguas, você não edifica só você, Deus falar no meu coração. Você também vai edificando o outro, que você vai colocando sede no outro. Aí quando um começa a falar, vai contagiando o outro. Sabe que o Senhor dizia no coração? O que tem que contagiar o que é bom, mas que tem de pessoas sendo contagiadas por aquilo que não presta. Então o Senhor manda dizer: pega e contagia aquilo que é bom. O que é bom você pega e passa. O que não é de Deus você não pega. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Palavra do céu para a nossa vida. Amanhã, oração e estudo com o missionário do presbítero G. Você não perca. Quarta-feira, irmão, você que não teve oportunidade, venha quarta. Venha sexta-feira, traga mais um. Aleluia, é proibido você vir sem trazer mais um. Aleluia, porque essas cadeiras estão vazias por causa de mim, por causa de você. Porque a gente não faz um convite para um amigo vir. Mas você quer que Deus alcance, como Deus vai alcançar se eu e você não fazer o convite? Então que eu e você venha ser incumbido de fazer o convite para alguém. Amém? Não perca, quarta e sexta. Aleluia, se Deus nos permitir, estaremos aqui. O pastor tem um recado? Quarta-feira vai estar a pastora Marta ministrando. E quinta-feira vai começar uma campanha de 3 dias de próximo. Aleluia, quarta-feira a pastora Marta vai estar pregando. E quinta-feira vai começar a campanha do Filho Pródigo. Amém, irmãos? Eu creio que Deus vai falar poderosamente nessa vez. Aleluia, porque já diz, né? Tarde da vez. Aleluia, que você venha. Que Deus venha alcançar. 3 quinta-feira, irmão. Vai estar 3 pessoas.